Olá, queridos irmãos, a graça e a paz bendita de Jesus esteja no coração de todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui, ao vivo com vocês, nessa noite de quarta-feira, uma noite muito abençoada, para a gente estar aqui pensando na palavra de Deus. Eu quero já começar a dar bem-vindos ao pessoal que está chegando aí, o Marcos Soares, Eliane Teodoro, seja bem-vindo. Oi, Tiago Souza, tudo bem? Como é que está o som aí? Vocês podem me dizer se está legal? Aumentadinho aqui, eu acho que agora está melhor. Vanilda, tudo bem? Vanilda Pinto, está bem? Davi Teixeira, meu primo, tudo bem? Tio, né? Sobrinho? Que legal, muito bom ter vocês aqui, que Deus os abençoe. Eu sei que essa noite vai ser uma noite muito abençoada. Oi, tudo bem dos anjos? Ô, Luzinete, paz, querida, tudo bem? A Luzinete, paz para você. Que bom te ver, tudo bem com a família aí, né? Ana Dias, a Denise Veiga. Oi, Denise, tudo bem? Você sempre está aqui com a gente, né? Pastor Robson, Rogério Rosa também. Que bom, poxa, que legal. O Marcos Soares, paz do Senhor, sou de Tatuí, o Brasil para Cristo Tatuí, a minha cidade, né? Comecei aí, eu bem dizer me converti aí. Eu me converti em Piracicaba, mas o começo da minha conversão, minha igreja foi aí, Pastor José Gentil. Um abraço para vocês. Ah, que bom que o som tá legal. Osiel Castro, tudo bem, querido? Paz para o seu coração. Alete Raimundo, Vanilda Pinto. O pessoal está chegando aí e eu gostaria muito que você compartilhasse essa nossa live. Eu não sei, na verdade, como é que faz para compartilhar, né? Às vezes eu faço mais no Instagram, compartilhando dos meus amigos, mas eu acho que no Facebook eu nunca fiz. Então eu não sei como é que faz, mas se você puder, compartilhe aí com parentes, com amigos, porque essa noite vai ser muito bom. Um abração para o meu tio Fred, amém. Meu tio acabou de sair do hospital, fez uma cirurgia bem tremenda, mas Deus lhe deu graça. Que bom. Eduardo Rocchini, Lucilene Moraes, Maringá, terra boa. Arlete Raimundo, tudo bem? Aí ele disse, pastor Celito e Arlete, que bom, Esther Martins, Mount Vernon, oh, que saudade de Mount Vernon, faz tempo que eu não vou pregar aí em Nova York, hein? Manda um abração, eu acho que o pastor que eu pregava é o pastor Salésio, né? É isso mesmo, meu amigo. A Mauri Gomes, paz do Senhor Jesus, querido Denise, Neres, Luiz Eduardo Magalhães. Puxa, eu estava para ir aí esse mês, mas devido a esse decreto, né, nós estamos tentando organizar para ir o mês que vem, tá bom? Magda Costa, Edna Gastronomia, glória a Deus. Deus te abençoe, que alegria, sejam todos bem-vindos. E tá aí o nosso tema, nós vamos falar hoje sobre identidade e propósito. Esse é um assunto muito interessante. Eu gostaria, enquanto o pessoal vem chegando, obrigado, vocês estão clicando aí. Eu gosto de apertar esse negocinho. Às vezes estou assistindo de alguns amigos meus aí, coraçãozinho. Oi, o Davis. Oi, vô. Só pode ser o meu neto ou a minha neta que está assistindo, né? Porque o Davis é o meu genro. Tudo bem, tudo bem. Me deixa saber se é a Bia ou se é o Luiz, né? Que legal. Meu sobrinho Everson Zaneta, Deus te abençoe, querido. Guarde muito sua vida. Chegou o bebê esses dias, parabéns. Por esses dias eu vou ir a Tatuí ver o filhão maravilhoso, Marcos Soares, Lucilene Moraes, todos vocês, Luciana Medeiros, sejam muito bem-vindos para essa live, onde nós vamos tratar de assuntos muito importantes. Eu não sei quantos de vocês têm me acompanhado por muitos anos, mas desde 1994, então dá para você ter a noção de mais de 25 anos eu tenho pregado uma mensagem chamada
conhecendo a nossa identidade. Muitas pessoas têm os meus CDs de pregações, os meus DVDs. Eu preguei muito pelo Brasil e fora do Brasil também. É a Bianca, é a minha netinha que está me assistindo. Te amo, viu? Minha neta linda, maravilhosa. Deus seja sobre a sua vida, te abençoe, te prospere em nome de Jesus. Que bom. Maria José, boa noite. Valdeir Paula, boa noite. Ana Dias, boa noite. Todos vocês, muito boa noite. Então, eu tenho pregado essa mensagem, conhecendo a sua identidade. Esse é o tema do CD que eu gravei e reproduzi muito por aí. Então, nesse CD, ou nessas pregações que eu venho fazendo há mais de 25 anos, eu falo sobre as 3 perguntas mais importantes que o ser humano tem feito. Todos os seres humanos. Parece que tudo que gira na nossa vida gira em torno dessas 3 perguntas. Parece que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente almeja, tudo que a gente fez, tudo que a gente sonha em fazer. Existem pessoas boas por causa dessas 3 perguntas, existem pessoas más, ruins, perversas por causa dessas 3 perguntas. Existe gente que faz bons negócios por causa dessas 3 perguntas. Existem pessoas que se acabam fazendo maus negócios por causa dessas 3 perguntas. Enfim, tudo que nós realizamos aqui é por causa dessas 3 perguntas. Então, é claro, você nunca pode parar de estudar. Eu estive uma vez na cidade de Bahamas, na cidade de Nassau, a capital de Bahamas, onde eu admirava muito um pregador chamado Myles Monroe. Ele, infelizmente, veio a falecer, inclusive 2 semanas depois que eu estive conhecendo Nassau, aconteceu um acidente e ele veio a falecer. Mas esse camarada, eu vim estudando, eu tenho muitos dos seus livros comigo aqui em casa, gosto muito da forma como ele escrevia, me impactava muito, me abençoava muito. A primeira vez que ele veio ao Brasil, quando o pastor Robson Rodorvalho o trouxe, eu o conheci e fui muito abençoado. Enfim, desde então eu comecei a ler e a estudar. E lembro que estando lá, essas 3 perguntas que isso deve ter uns 5 anos que eu estive lá, 4 ou 5 anos, essas 3 perguntas que eu sempre preguei, elas ampliaram para 5 perguntas. Desde então, eu tenho ministrado não apenas sobre as 3 perguntas principais. E as 3 perguntas principais que eu fazia primeiro, quem eu sou? Essa pergunta, quem eu sou, significa, se você tem costume de anotar, por gentileza, anote, porque isso faz um bem tremendo para a sua vida. Então, a primeira pergunta é quem eu sou. Existem os psicólogos que dão respostas para essa pergunta, existem os psicanalistas que dão respostas para essa pergunta, existem os estudiosos do comportamento que também dão respostas para essa pergunta, e existe a palavra de Deus que dá a resposta para essa pergunta. Quem eu sou? E isso fala de identidade. Qual é a minha identidade? E a gente confunde muito sobre identidade. Principalmente aqui na nossa cultura latino-americana, a gente pensa, quando a gente pergunta para uma pessoa, quem é você? Aí ela fala, eu sou mecânico, eu sou um padeiro, eu sou um advogado. Não, isso aí não é o que você é. Isso aí é a sua profissão, isso aí é o que você exerce, isso aí são as suas obras, aquilo que você faz. Isso não é o que você é. Quem é você? Eu sou o Edson. Não, esse é o meu nome. Esse é o meu RG, é o nome que os meus pais me deram. Mas esse não sou eu. A gente confunde a nossa identidade com o nosso RG. A gente confunde a nossa identidade com o nosso nome. A gente confunde a nossa identidade com a nossa profissão. E a gente confunde a nossa identidade com aquilo que os outros acham a nosso respeito. E eu acho que esse é o pior tipo de confusão, é quando você pensa que você é
aquilo que os outros dizem que você é. Aí você está em um caminho muito ruim, porque você não é o que os outros dizem que você é. Você também nem é aquilo que você está pensando que os outros acham que você é, e nem aquilo que você acha que você é. Existe um fabricante, existe aquele que te criou, e ele deixou para mim e para você um manual, sabe? Quando você compra alguma coisa e você não sabe como é que funciona. Então, que nem agora essa semana eu estava montando uma cadeira de escritório para minha filha Radassa. E eu tinha 3 tamanhos de parafuso e eu nem olhei o manual. Eu fui montando a cadeira, de repente, não encaixava. Não encaixava o negócio que apoiava a cabeça, não encaixava o que apoiava os braços, e eu comecei a suar e eu fiquei bravo. Falei, mas eu coloquei os parafusos. Aí peguei lá o manual e fui ver que tinha 3 tamanhos de parafuso. E que aqueles parafusos maiores era para as costas, aquele parafuso menores era para o assento, e aqueles parafusos do meio, esses eram para apoiar aqui onde ela encostava a cabeça. E eu tive que desmontar a cadeira toda. Tive que desmontar tudo, porque eu ignorei o manual. Eu não sabia como é que funcionava. Então, para que a cadeira ficasse perfeita, eu tive que ler o manual, porque é o manual do fabricante, é o cara que produziu, é a pessoa que fez, é a empresa, então sabe como é que monta aquele negócio. Então eu li o manual e a cadeira ficou perfeita, porque eu consegui montar de acordo com a instrução. Deus nos deu um manual, e o manual são a sua palavra, a palavra de Deus. Ela ensina como é que a gente deve funcionar. A Maria José está aqui perguntando, são as 3 perguntas universais. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. Exatamente, querida irmã Maria José Alves Leopoldino. Essas perguntas o mundo faz. Quem eu sou, a minha identidade, de onde eu vim, a minha origem, e para onde eu vou, o meu destino. Então, da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Sempre trabalhei em cima dessas 3 perguntas, trazendo respostas bíblicas para as pessoas. Mas depois desse encontro em Bahamas, essas 3 perguntas se expandiram para 5 perguntas importantes, que é o que eu vou trabalhar com vocês aqui. Então a gente tem o manual, que é a palavra de Deus, que nos ensina sobre a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus nos fez. Então a gente precisa entender isso, porque muitas vezes nós nascemos em lugares difíceis, nascemos em bairros difíceis, nascemos em famílias difíceis, nascemos em circunstâncias difíceis, e a gente vai vivendo e a gente vai absorvendo tudo isso, e a gente vai se tornando aquilo que o meio ambiente nos faz. A gente pensa que nós somos aquilo. A gente assume uma identidade que a sociedade colocou sobre nós, ou que a cidade colocou sobre nós, porque tem esse negócio. Quando disseram para Natanael que Jesus vinha de Nazaré, Natanael perguntou, mas sai alguma coisa boa de Nazaré? Então a cidade tinha uma fama de que dali não saía coisa boa. Então todas as pessoas que eram criadas em Nazaré, a sociedade não esperava nada deles, até que veio Jesus e quebrou isso. Então Jesus quebra de verdade esses paradigmas, esses ciclos viciantes, porque são identidades que a sociedade e as pessoas vão colocando em nós. E quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece o manual, a gente começa a estudar isso aqui, a Bíblia, a gente começa a descobrir quem é que nós somos. Qual é a nossa origem? E a gente sabe aqui qual é a nossa origem, porque Gênesis 1 vai dizer que Deus nos fez, que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui está a nossa origem. E eu aprendi isso com o Dr. Miles Monroe, quando ele ensinava que em Gênesis é o livro do início, que a palavra Gênesis significa origem, significa princípio, significa o começo, significa a semente de todas as coisas. Então, se eu quero descobrir a minha origem, eu preciso ler o livro de Gênesis,
Tanto é que em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 19, o próprio Jesus, ele vai dar respostas às perguntas daqueles religiosos, das pessoas daquela época, sobre casamento, sobre vida religiosa. Ele vai justamente dizer: não lestes no princípio. A palavra princípio ali que Jesus usa é como se ele dissesse: não lestes no Gênesis, não lestes no princípio. E esse é o significado da palavra Gênesis, é o princípio, é a origem, é o começo de todas as coisas. Então, quando eu leio aqui em Gênesis, da onde é que eu vim, qual é a minha origem, eu descubro que a minha origem é Deus. Gênesis 1, versículo 11, todos nós sabemos disso. Deus quer criar as árvores e Deus consulta uma fonte. Deus fala para essa fonte chamada terra: eu quero que você produza árvores, árvores que deem semente e que se espalhem, que se reproduza. E assim foi. Então, a origem de uma árvore é a terra. Por isso, uma árvore não pode ser desconectada da terra, porque ela está sendo desconectada da sua origem. Depois, no versículo 20, disse Deus às águas: produzam as águas cardumes, seres viventes, os peixes do mar. Então, o peixe tem a sua origem na água. Quando Deus quis criar as árvores, falou para a terra. Quando Deus quis criar os peixes, falou para as águas. Por isso que os peixes não podem viver sem as águas. E por isso que uma árvore não pode viver sem a terra. Agora, no versículo 26, Deus diz para si mesmo quando ele vai fazer o ser humano. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que Deus está revelando a origem das coisas. A origem de uma árvore é a terra, a origem de um peixe é a água e a origem do homem é Deus. Então, assim como uma árvore não pode viver sem a terra, porque ela é a sua origem, assim como um peixe não pode viver sem a água, porque a água é a sua origem, o homem também não pode viver sem Deus. Então, eu descubro de onde é que eu vim. Eu não sei. Hoje, na maioria das universidades, as pessoas do transhumanismo, todos eles acreditam na evolução da espécie. Eu sou criacionista, eu não sou evolucionista. Eu não creio que eu vim de um girino, que eu vim de um mico, que eu vim de um macaco. Eu não creio que eu fui evoluindo e que eu me tornei o Homo sapiens e que eu me tornei um homem inteligente, que eu me tornei um ser humano. Eu não creio nessa evolução da espécie. Eu sou criacionista, eu creio num Deus que criou todas as coisas. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no valor que Deus deu ao ser humano. Eu creio nisso, eu creio que eu sou feito à imagem e à semelhança de Deus e que eu fui feito pelo próprio Deus. Ele é a minha origem, ele é a minha fonte, ele é o meu fundamento, ele é o meu alicerce. Eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a minha origem. Eu não vim de uma evolução de um bicho que eu nem me lembro, eu não tenho consciência disso. Eu sei que Deus me fez. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você foi criado por Deus. Então, aqui, na palavra de Deus, está a resposta para essa pergunta: da onde é que eu vim? Qual é a minha origem? A minha origem é Deus. Também está a resposta para essa segunda pergunta: qual é a minha identidade? Quem eu sou? E aqui vai dizer que eu sou um ser feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que a queda, o pecado de Adão e Eva me afastou de Deus. Eu sei que eu nasci em uma natureza pecaminosa, mas eu sei o que Jesus fez na cruz. Eu sei o preço que ele pagou para me restaurar. Eu sei quem eu sou nele. Eu leio a carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses por mais de 50 vezes. Você vai ler em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque estamos em Cristo, porque em Cristo nós somos, porque em Cristo nós fomos feitos, nós estamos em Cristo. Eu conheço a minha identidade, então eu conheço a minha origem, eu sei de onde eu vim, e eu conheço quem eu sou. Eu conheço a minha identidade. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Apesar das minhas fraquezas, Deus me ama.
Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim, ele me selou com o Espírito Santo, para o Espírito Santo me ajudar em minhas fraquezas, porque eu não sei nem orar como convém, mas o Espírito Santo vem e me ajuda nas minhas fraquezas, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Olha o valor que eu tenho, que esse Deus me amou, esse Deus me redimiu, esse Deus me perdoou, me deu a sua palavra e colocou dentro de mim o Espírito Santo para me guiar em toda a verdade, para me ajudar quando eu cair, para me perdoar quando eu pecar, para me fortalecer nas minhas fraquezas. Então eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu posso chamar Deus de Abba Pai. Isso é extraordinário. Eu conheço a minha identidade. Então eu sei qual é a minha origem, eu sei qual é a minha identidade e eu sei, conforme a irmã Maria nos falou aqui, eu sei qual é o meu destino. Eu sei para onde eu vou. Então eu conheço a minha origem, eu conheço a minha identidade e eu conheço o meu destino. Eu não estou perdido. Eu não estou tateando às cegas, conforme diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Não, eu conheço o propósito de Deus para a minha vida e eu sei que o próprio Jesus disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Eu sei qual é o meu destino. Eu não estou vivendo só aqui nessa terra. Então, eu vou falar para vocês sobre essas 5 perguntas que move a humanidade e eu gostaria que você anotasse. Primeiro, quem eu sou, fala de identidade. Segundo, de onde eu vim, fala da minha origem. Terceiro, para que eu estou aqui? Isso fala de propósito. Qual é o meu propósito? Nós vamos pensar sobre isso. E quarto, o que eu posso fazer? Qual é o meu propósito? E a quarta pergunta, o que eu vou fazer aqui nessa terra? Qual é o potencial que Deus me deu para dar significado à minha existência? O que eu vou fazer para contribuir para o avanço do reino de Deus nessa terra e para abençoar as pessoas? Qual é a minha ocupação? Lembra quando o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, teve um encontro com Jesus em Atos capítulo 9? Qual foi a pergunta de Paulo? Quando ele cai por terra e aparece Jesus e disse, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. E as perguntas de Paulo quem és tu, Senhor? E o que farei? Quem é o Senhor? E o que é que eu devo fazer? Qual vai ser a minha ocupação? Qual vai ser o meu procedimento? O que eu devo fazer daqui para frente? Porque eu estou te conhecendo. Tu és Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo diz, então o que eu devo fazer? Então Deus, através de Ananias, vai revelar para Paulo qual era o seu potencial, qual era o seu propósito e qual era o seu potencial, o que é que ele iria fazer nessa terra. Porque se você não compreender o seu potencial, você apenas vai se manter ocupado. Você vai poder fazer um monte de coisa, mas só para se distrair, só para aliviar a consciência. Você não vai cumprir o potencial que Deus tem para a sua vida. E a última pergunta, que é, para onde vamos? Então, se você quer que eu repita, vamos lá. Quem eu sou, identidade. De onde eu vim, origem. Por que eu estou aqui, propósito. O que eu posso fazer e fazer agora, potencial. E para onde eu vou, o meu destino. Muitas pessoas, quando fala de destino, elas têm uma visão apenas secular aqui nessa terra. Elas acham que o destino delas é ficar velhas e depois morrer. Esse é o destino que a maioria dos seres humanos acham que vão ter na vida. Eu vou ficar velho e eu vou morrer. Eles não entendem que quando você entende qual é a sua origem,
qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é o seu potencial. Então, o destino é uma coisa extraordinária na sua vida, porque tudo que você vai fazer aqui, principalmente no seu propósito e no seu potencial, tem a ver com o seu destino. E o destino não se refere a ficar velho e a morrer. Paulo, no capítulo da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim, que se a nossa esperança em Cristo for apenas aqui nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo está dizendo que quando você entende o seu propósito, quando você entende o seu potencial, por causa da sua origem, por causa da sua identidade, você entende isso, então o seu destino fica muito claro, você não vai desperdiçar a sua vida. Você não vai jogar a sua vida fora, porque você sabe que não se trata só daqui. Aqui é apenas um lugar de semeadura, aqui é apenas um lugar onde você vai desenvolver o seu talento, aqui é apenas um lugar onde você vai agir como mordomo, sendo fiel em fazer, em desenvolver todo o potencial e o propósito pelo qual Deus criou você. Aí, o seu destino não é a morte. O seu destino chama-se eternidade. Você consegue ter uma visão além dessa vida aqui. Você não vive só, conforme diz o apóstolo Paulo, como pessoas secularizadas, pessoas que vivem só para o aqui e para o agora. Conforme diz 1 Coríntios 15 também, o apóstolo Paulo dizendo, se é assim, se não há ressurreição, se não há vida após a morte, então é válida aquela filosofia que diz, comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos. E aí vem Paulo e diz, não vos enganeis, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. É justo no capítulo da ressurreição, ele está dizendo, cuidado com o que você está ouvindo, porque a vida não termina aqui. Existem desdobramentos eternos, existe galardão, existe encontro com Deus, existe o momento de ver a face de Deus, existe o momento de estar diante do trono de Deus, existe o momento em que nós vamos ser recompensados, existe um momento onde nós vamos ser, sabe, galardoado por Deus. Não é só aqui. Aqui é apenas uma breve idade diante daquilo que a Bíblia chama de uma eterna idade. Viver com Deus é viver na sua eterna idade. Nós aqui vivemos em uma breve idade. Daqui a pouco, conforme Eclesiastes capítulo 12, eu e você vamos embora. O pó vai voltar à terra. O cansaço vai tomar conta do corpo. Os olhos não conseguirão enxergar mais. Os ouvidos não conseguirão ouvir mais, os dentes da boca faltarão, a força física também vai desaparecer. O Eclesiastes capítulo 12 vai dizer o potencial, o desejo sexual, vai falhar o desejo, vai desaparecer também, e que esse corpo vai ser desfeito. Mas, no capítulo 12 ainda, a partir do versículo 13, ele vai dizer tem desdobramentos eternos, esse corpo vai para o pó, mas chegará um dia em que a trombeta irá soar e a voz do arcanjo se fará ouvir, diz o apóstolo Paulo. E então, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados e subiremos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem a ver com eternidade, tem a ver com coisas gloriosas, não é apenas com as coisas aqui dessa vida. Por isso você vai se preocupar não apenas da onde é que eu vim, a minha origem, não apenas quem eu sou, a minha identidade, e não apenas para onde eu vou, o meu destino. Por isso eu fiquei impactado com essa mensagem do Dr. Myles Munroe, quando ele fala sobre propósito e potencial, que são duas perguntas a mais. Por que é que eu estou aqui e o que é que eu devo fazer? Quando a gente junta essas 5 coisas, e a gente sabe, eu tenho amigos que são psicólogos e que são uma bênção, ajudam demais as pessoas. Eu tenho amigos que são psicanalistas, estudiosos do comportamento,
que são conselheiros, eles são uma bênção para muita gente, mas a gente sabe que tem assuntos dentro do ser humano que o conhecimento dessas pessoas não penetra, não vai. É só a palavra de Deus, conforme Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é como uma espada cortante de dois gumes que penetra até dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e olha o que o apóstolo ou o autor aos Hebreus diz em Hebreus 4,12, e ela é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. É a palavra de Deus, é a mente de Deus, é o coração de Deus, é a vontade de Deus. Ela vem e ela mostra qual é o propósito de Deus para a sua vida. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida, deixa eu dar aqui boa noite para esse pessoal aqui. Oi, Ana Cláudia, tudo bem? Fábia Rodrigues, que bênção. É o Tiago, filho da Fábia. Oi, Tiago, Deus te abençoe, querido. Eliana, Marcos, Carlos Roberto, Esther Martins, Juliana Cortez. Puxa, tanta gente aqui, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Lembro-me do evangelista quando fui para a Bolívia e passei no Mandaqui, o amado estava lá em Mandaqui, orou por mim. Ô Maria José, Deus te abençoe muito, querida. Se você tem alguma pergunta, você que está me assistindo agora, essa live, tem alguma pergunta e gostaria de fazer, de repente eu consigo aqui responder você. Se não, deixa eu ir falando aí e você vai sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Olha quanta gente tinha travado o meu negócio aqui. Oi, Geraldo, Jorge, Eva, puxa, Zineia, Vanilda, Fábio Morgado. Puxa, todos vocês aqui, que pessoal bom. Que gente maravilhosa. O Osiel disse que um dos grandes males dos dias em que vivemos, as pessoas não sabem quem são, permitem ou têm até a necessidade de afirmação de outras pessoas, ficam vulneráveis e instáveis. É isso mesmo, Osiel, é isso mesmo. Você acertou assim, obrigado por sua participação. Essa sua colocação assim, ela é maravilhosa. Eu lembro de uma frase que diz assim: você não é aquilo que os outros pensam que você é. Você é aquilo que você pensa que os outros estão pensando que você é. Olha o problema das pessoas que não têm identidade. É interessante isso. Olha, vou repetir para você. Você não é o que os outros pensam que você é. Você é aquilo que você pensa que os outros estão pensando que você é. Talvez eles não estejam pensando nada, mas você está pensando que eles estão pensando. É exatamente esse quem você é. Porque não é aquilo que os outros estão pensando, é o que você está pensando que eles estão pensando. Então você está se revelando de verdade ao pensar que os outros estão pensando coisas que talvez eles nem estejam pensando, e justamente você é isso, e por isso que você está pensando dessa forma. Deu para entender? Aí vem Hebreus 4,12, é a palavra que vem, é a palavra que cura, é a palavra que penetra, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Efésios 5,26, Paulo diz, nós somos lavados pela palavra, a noiva é limpa, tira toda a ruga, tira toda a mancha, tira toda a impureza. A palavra é um banho que a gente tem de Deus. Quanto mais você medita na palavra, mais você é limpo. João 15, versículo 3, Jesus disse, vocês são limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. João 17, Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você está exposto à palavra, ela vai te limpando. E quanto mais você lê a palavra, eu tenho isso no meu livro, O Toque Divino, eu conto isso, que quando eu me converti na Casa de Recuperação, eu lia a palavra, mas eu comecei a descobrir que eu pensava que estava lendo a palavra, mas na verdade era a palavra que estava me lendo. Porque eu comecei a descobrir um Edson que eu não conhecia. Eu comecei a descobrir defeitos em mim que eu nem imaginava que existia. Eu comecei a ver virtudes em mim que eu ignorava. Eu comecei a estudar, a ler a Bíblia e eu percebi que a Bíblia é que me lia, porque ela me fez conhecer um Edson que eu não sabia, eu não conhecia. Aí, diante da luz da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade foi me libertando
e eu comecei a entender o meu propósito. Então, o meu propósito, eu gostaria que você entendesse isso. O meu propósito, Zineia, o meu propósito, Lucilene, Esther Martins, o meu propósito, Elaine, Clay, o meu propósito é Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Eu entendi isso. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 28, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Maravilha esse versículo, né? A gente está desempregado e a gente fala, Deus faz. A gente está querendo casar, Deus faz. A gente está com uma enfermidade, com um problema, Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem. E a gente pensa que esse bem é Deus resolvendo os nossos problemas. Tá com um problema na família. A gente pega Romanos 8, 28 e fala, não, Deus vai restaurar a família. Esse vai ser o bem. A gente pega pessoas que estão desempregadas e a gente pega Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Então, eu vou arrumar um emprego. A gente está sempre pensando que essas coisas que Deus usa para fazer o bem, a gente pensa que esse fazer o bem é resolver o nosso problema. Por isso que nós somos um grande problema. Porque a gente pensa que Deus existe para resolver os nossos problemas, quando na verdade nós somos o grande problema a ser resolvido. E aí entra o propósito, o versículo 29. O versículo 29 de Romanos 8 vai dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O versículo 29 vai dizer que todas essas coisas Deus vai usar para nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o bem. Esse é o propósito. É formar Jesus em nós. Leia as epístolas. Leia as cartas de Paulo, as epístolas joaninas, petrinas, as epístolas universais. Leia o Novo Testamento e você vai ver que o propósito de Deus é formar a imagem do seu Filho Jesus em nós. 2 Coríntios 3, versículo 18. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6, vários textos, Gálatas capítulo 2, é formar, 2 Coríntios capítulo 4, é formar a imagem do seu Filho, fazer com que nós nos pareçamos mais com Jesus. Esse é o propósito de Deus. Fazer com que ele seja, conforme diz aqui em Romanos, o primogênito dentre muitos irmãos. Você sabe que em João 3,16 ele foi semeado como o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É o único. A palavra unigênito no grego significa o único da espécie. Deus deu o seu Filho unigênito. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, Paulo e o apóstolo João vão defini-lo como o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Quando fala a palavra primogênito, significa o primeiro entre muitos. Unigênito, o único da espécie. Primogênito, o primeiro dentre muitos. É aquele que é o mais velho, é o irmão mais velho. E aí, eu acho isso interessante, porque quando o apóstolo Paulo e o apóstolo João falam que Jesus é o primogênito entre os mortos, você pode perguntar assim, mas ele não foi o primeiro a ressuscitar? Porque o Eliseu ressuscitou pessoas, o Elias também ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e tantos outros, o apóstolo Pedro também ressuscitou pessoas. Então eles não são, Jesus não é o primogênito. Sim, ele é o primogênito. É que todos esses outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou e a morte nunca mais teve poder sobre a vida dele. Ele ressuscitou como espírito vivificante, ele tem o poder da ressurreição, ele venceu a morte. Ele é esse nosso irmão mais velho, o primogênito. E Romanos capítulo 8 diz que o propósito de Deus não é resolver os nossos problemas. O propósito de Deus é nos resolver, fazendo com que coisas boas e coisas ruins
possam cooperar para formar a imagem do seu Filho Jesus em nós, o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre os mortos. Você está me entendendo? Porque tem coisas boas que acontecem na nossa vida que, se você não compreender o seu propósito, elas podem ser coisas ruins. Tem coisas ruins que acontecem nas nossas vidas que, se você compreender o seu propósito, elas vão se transformar em coisas boas. Então, todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, elas são usadas por Deus para nos moldar à imagem do seu Filho. A gente tem que entender esse propósito. O propósito não é, embora isso possa acontecer, colocar mais dinheiro na minha conta. O propósito não é, embora isso possa acontecer, é resolver o problema na minha família, é libertar o meu filho, é me dar um bom salário, é me dar um melhor emprego, é abrir as portas que estão fechadas. Tudo isso pode acontecer. Glória a Deus porque isso acontece. Mas esse não é o propósito. O propósito é que você se torne mais semelhante a Jesus, mais parecido com Jesus. E isso é o significado da nossa vida. E as pessoas olharem para nós e ver que a cada dia que passa, nós estamos nos tornando mais semelhantes ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. A Cleide Aparecida Gomes, e esse tratamento de Deus nos dá músculos espirituais e tornando sua imagem e semelhança, porque a palavra do Senhor diz: as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós será revelada. Isso é transformação do nosso caráter. Exatamente. É isso mesmo. É Romanos capítulo 8 que você citou, onde a criação, a criatura e o Criador, todos estão fora do seu lugar, porque Deus não existe, Deus é, mas ele não é para viver dentro de um corpo pecaminoso. Mas ele nos amou de tal forma que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda nas nossas fraquezas. O Senhor nos criou para viver em um corpo perfeito. Graças a Deus isso vai acontecer. Mas agora, por isso que diz lá em Romanos 8, que ele geme, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele vive dentro de uma criatura caída. E Romanos capítulo 8 vai falar que a criação também geme. Então, o Criador geme, a criatura geme e a criação geme. Por quê? Porque está aguardando a redenção de todas as coisas. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 22, que o Espírito Santo nos faz gemer, porque nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. A minha alma, o meu espírito já estão redimidos, mas o meu corpo não. Eu vivo nesse corpo que está se desfazendo, conforme diz o apóstolo Paulo em Coríntios 4, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele vai se desfazendo, contudo o nosso homem interior vai se renovando de dia após dia. Então esse corpo físico ele vai se desfazendo, mas chegará um dia, como Deus nos selou com o Espírito Santo, quando a trombeta soar, o mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Você sabe qual é o seu destino, por isso você vive o seu propósito aqui, sabendo que vai ter desdobramentos eternos. Ah, glória a Deus! Que as aflições desse tempo presente não pode se comparar, conforme diz a irmã Cleide, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Haroldo Ferreira, palavra abençoada para edificação e crescimento. Que maravilha. Me alegro muito. E agora, o que é que eu vou fazer? Quando você entende quem você é, identidade, quando você entende de onde você veio, sua origem, quando você entende por que eu estou aqui, propósito, aí quando você entende essas coisas, você faz a quarta pergunta: o que eu posso fazer? Qual que é o meu potencial? A sua vida ganha significado. Aí não importa mais se você é médico, se você é enfermeiro, se você é mecânico, se você... As pessoas hoje não entendem que nós estamos aqui para levar vidas para os céus. Nós estamos aqui para evangelizar. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para levar o perdão de Jesus para o coração das pessoas que estão culpadas. Nós estamos aqui para levar alívio para aqueles que estão carregados. Nós estamos aqui para levar esperança para aqueles que estão desesperançados. Nós estamos aqui para levar luz para aqueles que estão vivendo nas trevas.
Nós estamos aqui para ser embaixadores de Deus. Nós estamos aqui para ser resposta para esse mundo. Então, as pessoas estão gastando muito tempo sobre com quem é que eu vou me casar, aonde é que eu vou morar, qual é a profissão que eu vou fazer, eu vou ter, qual universidade ou faculdade que eu vou fazer, que universidade eu vou frequentar. Essas coisas são importantes? É claro que são importantes, mas elas não se tornam prioridade na sua vida quando você entende isso aqui. O que eu posso fazer? Qual é o meu potencial? Aí você entende a vontade de Deus. 1 Timóteo 2, versículo 4, porque esta é a vontade de Deus, que nenhum homem se perca, mas que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é a salvação das pessoas. Aí, não importa se eu vou ser um missionário. O importante é que eu vou levar pessoas para Jesus. Não importa se eu vou ser um pastor, desde que eu leve pessoas para Jesus. Não importa se eu vou ser um mecânico. Eu quero levar pessoas para Jesus, eu vou ser um mecânico missionário. Não importa se eu vou ser um dono de um lava-jato, de carro, lava-carro. Não importa, eu vou evangelizar as pessoas lá. Não importa se eu vou morar na China, se eu vou morar no Brasil, se eu vou morar na Guatemala, se eu vou morar na Bahia, se eu vou morar em São Paulo, se eu vou morar em Pernambuco. Essas coisas já perdem o significado desde que eu ganhe vidas para Jesus. Aí não importa também se vou viver solteiro ou se vou casar, desde que eu ganhe vidas para Jesus. Deu para você entender isso? Essas coisinhas que a gente gasta a nossa vida preocupado, elas já não serão mais razões para queimar os nossos neurônios, porque a gente entendeu que a gente está aqui para levar vidas para os céus. A gente está aqui para ser sal da terra, a gente está aqui para ser luz do mundo, a gente está aqui para ser testemunha de Jesus, a gente está aqui para ser uma cidade, Mateus 5, versículo 14, 15 e 16, nós somos uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas que estão perdidas vão ver a luz nessa cidade e vão ter orientação. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É para isso que a gente está aqui, sal da terra e luz do mundo, levar as pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. Aí não importa a minha profissão, sabe? Desde que, porque eu tenho um amigo que ele é médico. Cara, ele evangeliza, ele ganha almas. A vida, o tempo todo ele fala de Jesus. Quantas pessoas, ele mora no Mato Grosso, quantas pessoas que eu fui lá na sua igreja, ele me apresenta no culto que tem na sua casa toda segunda-feira. Esse aqui eu ganhei, esse aqui também eu ganhei, esse aqui eu evangelizei. Cara, é um médico, evangelista, ganhador de alma. E eu conheço muitos evangelistas e pregadores e pastores que não ganham almas. Em quem é que Deus tem mais prazer? Naquele que é um pastor e um pregador, mas não ganha almas? Ou no odontólogo, no médico, na lavadora de roupa, no faxineiro, no guarda noturno, no porteiro, mas que fala do amor de Jesus, que está cumprindo o seu potencial e o seu propósito. Ah, queridos, eu estou muito feliz de poder fazer essa live aqui com vocês. E eu tinha aqui no meu coração, tá me dizendo aqui que o meu microfone tem só alguns minutinhos de bateria, e olha que eu deixei carregando até o final aqui. Mas eu queria falar sobre 3 coisas sobre a vida de João Batista, sobre identidade na vida de João Batista. Mas eu vou deixar para a próxima live. Eu sei que vai ser uma lição extraordinária para a sua vida. Se você já adquiriu um livro meu chamado Quando o Melhor Aparece, você vai se lembrar de alguma coisa, porque eu deixei algumas pinceladas ali nesse livro, quando alguém melhor aparece. Como é que você consegue reagir de forma positiva quando você é superado, quando você entende a sua identidade, sabe quem você é, a sua posição não te impede, porque existem pessoas que são amantes da posição, como Saul, que ele morre, mas ele não abre mão da sua posição, porque ele não entendia a sua identidade. E a gente vê em João Batista uma diferença muito grande entre João Batista e Saul, né? Quando apareceram pessoas melhores, um não soube sair de cena e o outro soube sair de cena, isso por causa da identidade. Eu vou pensar com vocês na próxima live. Eu deixo para vocês um grande abraço, que o Senhor os abençoe. Se você deseja depois conhecer um pouco mais sobre os seminários que eu tenho gravado,
Você pode entrar no meu site, você pode entrar no link edsonteixeira.com.br e ali tem o seminário Os Segredos do Reino de Deus. São mais de 20 ministrações abençoadas. Nós temos o seminário Escatom, são mais de 20 ministrações também sobre escatologia, sobre os sinais dos últimos dias, a doutrina das últimas coisas. E nós temos o nosso último seminário também sobre os princípios da honra, que tem abençoado muita gente, tem servido assim como sementes transformadoras na vida de muitas pessoas. Um grande abraço a todos vocês. Oi, Cleide, obrigado, missionário, por deixar Deus te usar para nos esclarecer tantas questões. Oh, amém, querido. Muito obrigado você por participar, por mandar sua mensagem. Um grande abraço a todos vocês. Uma noite de descanso, de paz. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos dar continuidade a esses assuntos extraordinários. Que o Senhor te abençoe. Só repetindo, você sabe quem você é, você tem a sua identidade, você sabe de onde você veio, você conhece a sua origem, você sabe por que você está aqui, você conhece o seu propósito, você sabe o que deve fazer, você conhece o seu potencial e você sabe para onde você vai, você conhece o seu destino. Se você sabe disso, você pode viver com a sua mente cheia de paz, cheia de segurança, porque você entendeu a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Compartilhe essa live com amigos, com parentes, tá bom? Olha lá aquela cruz linda que está ali atrás. Foi o meu irmão, o pastor Eduardo, que fez. Eu tive uma ideia, eu vi ele fazendo alguns abajus, ele faz isso aí para vender, ajuda muito a vida dele. Ele faz outros modelos e tal. E aí eu falei, mano, eu queria que você fizesse algo legal para mim. Eu queria que você fizesse uma cruz bem legal e com uma luz assim. E olha que coisa linda, tá bom? Deus abençoe, o Senhor guarde a vida de vocês, o Senhor os prospere e o Senhor faça com que o seu rosto resplandeça sobre vocês. E a luz que emana da cruz de nosso Senhor Jesus proteja a sua vida e guie a sua vida sempre. Assim eu te abençoo, no nome precioso de Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Valeu.